Fala moçada, Léo Leão na área de novo, pra gente falar sobre finanças descomplicadas, pra gente falar aqui no Finanças Academy o que é que você, como gestor, como pequeno negócio, precisa para resolver as finanças empresariais do seu negócio, sem palavra difícil, sem jargão, sem inventar moda, tá? Aqui é sempre preto no branco para que você possa aplicar, colocar na prática e obter resultado, que é o mais importante, senão a gente tá aqui perdendo nosso tempo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que acontece diariamente dentro das empresas, dentro dos pequenos negócios. A gente vai falar sobre fluxo de caixa. E o que de nada é esse fluxo de caixa? E a gente vai falar hoje sobre fluxo de caixa fazendo um feijão com arroz. O fluxo de caixa fazendo um feijão com arroz é justamente o simples. Como é que você pode simplificar, como é que você pode usar essa ferramenta que é tão importante, uma ferramenta que traz muito resultado para vocês dentro do teu negócio, mas como é que eu posso utilizar essa ferramenta de forma simples? Como é que eu posso usar essa ferramenta utilizando formatos simplórios para que eu possa colocar dentro da minha empresa, para que eu possa ter o resultado que a ferramenta me oferece, né? Então, hoje, o nosso vídeo, o nosso podcast... Podcast não, pô. Que podcast? Então, hoje, o nosso vídeo vai ser sobre fluxo de caixa fazendo o feijão com arroz. O simples para que você possa obter resultado aí no seu negócio. Bora, bora! Bom, antes de mais nada, a gente falar de fluxo de caixa, a gente tem que entender que o fluxo de caixa é uma das ferramentas mais importantes financeiras que o negócio pode ter, né? Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida, né? Só que ela é tão mistificada, existe uma mística dentro do financeiro tão grande e dentro do fluxo de caixa tão grande que a gente acaba desperdiçando o nosso tempo em outras ferramentas, desperdiçando o nosso tempo tentando aprender coisas difíceis dentro do fluxo de caixa, quando que na verdade a gente precisa de saber alguns termos e alguns detalhes do fluxo de caixa para que a gente possa ter o controle dele na mão, para você ter as rédeas do seu fluxo de caixa. E eu vou falar um negócio para você importante, anota aí. Se você quer ter controle da sua empresa, se você quer ter organização do seu financeiro, comece com um bom e robusto fluxo de caixa, tá? E hoje a gente vai falar aqui algumas dicas, algumas informações, alguns hacks sobre fluxo de caixa simples para que você possa colocar aí na prática. Veja bem, o primeiro que eu poderia falar é, antes de mais nada, antes da gente iniciar o fluxo de caixa, vamos voltar aqui para trás um pouco e vamos fazer uma gestão de fornecedor. Primeiro ponto, faça uma conexão com o seu fornecedor, tenha uma parceria com os seus fornecedores. Por que você precisa de uma parceria com o seu fornecedor e o que é que tem a ver o fornecedor com o fluxo de caixa? Os fornecedores, eles são diretamente ligados, diretamente acoplados ao fluxo de caixa, porque você vai comprar a mercadoria deles. Então, seu estoque é feito através desses fornecedores. Então, quando eu tenho uma boa relação com o meu fornecedor ou com os meus fornecedores, eu consigo um bom prazo. Anota aí, um bom prazo. Eu preciso ter um bom prazo junto aos meus fornecedores. Além de um bom prazo, eu preciso ter um bom preço com os meus fornecedores. E além de um bom prazo e um bom preço, eu preciso ter qualidade. Eu não posso esquecer jamais da qualidade do meu produto, do meu serviço para prestar para o meu cliente, tá? Então esse é o primeiro ponto, a conexão com o fornecedor. E daqui a pouco você vai entender por que ele vai interligar com o fluxo de caixa. O ponto 2 é o ciclo financeiro e o ciclo de caixa, muito temido pela maioria dos pequenos negócios, pela maioria dos empresários. Por quê? Porque tem fórmula, você precisa estar ali, sentar e controlar e tal, mas essa só vai ser a nossa terceira dica, porque a segunda dica, a gente vai falar de algo que aqui é muito importante, que é do estoque, né? Antes da gente falar do fluxo de caixa, porque o estoque a gente precisa comprar certo. Já que eu falei de fornecedor, eu preciso comprar as quantidades certas para que eu possa alocar o meu estoque de forma correta, para que eu possa vender de forma correta. Para quê? Para que eu não tenha ruptura de estoque, ou seja, não falte produto para entregar aos meus clientes, uma vez que uma das qualidades que eu prezo é a entrega do meu material, e também não pode ter estoque demais, porque estoque demais significa dinheiro parado. E quando eu tenho dinheiro parado, é um capital de giro que eu estou deixando encostado e de repente eu posso precisar e aí eu vou ter que pedir capital de giro a terceiros, ou seja, para bancos, e aí eu vou ter que pagar juros e isso vai esculhambar com o nosso fluxo de caixa, beleza? Então esquece essa parte do fluxo do estoque cheio, deixa teu estoque sempre no equilíbrio. E para ter um estoque no equilíbrio, o que você precisa entender é o que é que eu vendo, quanto eu vendo e por quanto eu vendo, em quanto tempo sai. Não esquece isso. O que eu vendo, quanto tempo eu vendo e em quanto tempo sai essa mercadoria, tá?
Por quê? A gente vai falar daqui a pouco na terceira dica sobre o ciclo financeiro e o ciclo de caixa, que vai corroborar com tudo isso que eu estou falando aqui com você. Preste atenção, tá? Vai anotando. Então, quando eu tenho um estoque ok, um estoque equilibrado, ou seja, eu consigo comprar minha mercadoria, estoco ela e consigo desovar, ou seja, vender essa mercadoria numa velocidade constante, digamos assim, eu consigo estabelecer recebimento de receita. Ou recebimento de dinheiro, ou faturamento, como você queira, tá? Então, quando eu recebo venda, eu faço com que o meu capital de giro ele se mova sem que eu precise de terceiro. Então, ter um estoque é de suma importância para o teu negócio. E agora, a terceira dica, o terceiro hack de fluxo de caixa para você é o ciclo financeiro e o ciclo de caixa, tá? E o que é esse ciclo financeiro, esse ciclo de caixa, né? O ciclo financeiro e o ciclo de caixa, basicamente, para você entender de forma bem fácil, antes da gente falar do ciclo de caixa, a gente fala do ciclo financeiro. Porque tem a diferença e eu vou explicar agora. Tá? O ciclo financeiro, a gente até falou no vídeo anterior, tá aqui no card, você pode entender de uma vez por todas como é que funciona, como é que calcula, não vou entrar aqui no detalhe, tá? Mas basicamente o que você precisa entender é, o ciclo financeiro é o tempo entre a compra da tua mercadoria, tá? E o recebimento da tua venda. Então esse tempo aqui é o teu ciclo financeiro. E o ciclo de caixa é o momento em que você estoca a sua mercadoria até o momento em que você recebe. Então é um período bem maior. E o que é que isso tem a ver com fluxo de caixa? O que é que isso tem a ver com fornecedor, com estoque? Por quê? Se o meu ciclo financeiro e o meu ciclo de caixa precisa que eu tenha, que é a data, o momento em que eu recebo a minha mercadoria até o momento em que eu vendo. Quando eu recebo minha mercadoria, eu tenho uma gestão com o meu fornecedor. E essa mercadoria ela é estoque. Então tem tudo a ver o ciclo financeiro e o ciclo de caixa com estoque e fornecedores. Então você precisa estar alinhado com essas três regras. Lembrando, esse passo 3 tem um vídeo completo onde você vai aprender pela primeira ou pela última vez como é que faz de forma simples e fácil um ciclo financeiro e um ciclo de caixa. Basta acessar esse vídeo que está aqui no card e que você vai entender de uma vez por todas e vai desmistificar tudo isso e vai poder aplicar dentro do seu negócio, tá? De posse disso, você vai entender que eu preciso de um tempo X para poder comprar minha mercadoria, receber minha mercadoria, estocar minha mercadoria e vender minha mercadoria. E receber o dinheiro dos meus clientes. Então vamos ter um entendimento bem fácil. Eu tenho que fazer o máximo para postergar o pagamento. Então minha negociação com o fornecedor é posterga o máximo de pagamento. Então o máximo que eu conseguir de prazo para mim é melhor. Além disso, eu tenho que ter o mínimo tempo possível de estoque. Ou seja, eu tenho que ter esse meu material tem que ter o mínimo tempo possível dentro do meu estoque. E depois disso eu tenho que fazer o máximo possível para receber esse dinheiro. Ou seja, eu tenho que fazer pagamentos, ou melhor, recebimentos à vista ou com um prazo muito curto, para que você possa ter um capital de giro dentro dos 30 dias, dentro do tempo em que você compra, estoca e vende e recebe. Beleza? Então com esses 3 passos, você já tem aí o início de um fluxo de caixa. Agora esquece esses 3 passos e vamos passar agora para essa questão do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, para que todo mundo já sabe, eu pelo menos espero que você saiba. E se você não sabe, não tem problema. O fluxo de caixa é a entrada e a saída de dinheiro. Então tudo que entra e tudo que sai do teu negócio é o fluxo de caixa. Então é um fluxo de dinheiro, de entradas e de saídas. Beleza? Show de bola? Fechou. Pronto. Esse fluxo de caixa é quem vai determinar o que você tem a pagar e o que você tem a receber. Então é muito importante que, a princípio, você consiga inserir, você tem uma planilha ou tem um sistema operacional, que é muito importante você ter esse sistema operacional, seja ele um ERP ou seja ele um sistema de gestão financeira, para que você possa incluir todos os dados do seu negócio dentro dessa planilha ou dentro desse sistema. Tá? Esse é o primeiro passo, o passo fundamental para que você tenha um bom fluxo de caixa e um fluxo de caixa feijão com arroz, beleza? Então tudo que você tiver de entradas e de saídas e que você tiver há 4, 5, 6 meses para frente, você vai colocar tudo isso dentro da sua planilha, do seu sistema. Esse é o primeiro ponto. Depois de você ter tudo isso inserido dentro do seu sistema ou da sua planilha, você vai começar a fazer o seu contas a pagar e o seu contas a receber. Veja como é importante o fluxo de caixa, é o ponto de partida. Com o seu contas a pagar e com o seu contas a receber já estruturado, você consegue entender o quanto e quando você vai receber e quanto e quando você precisa pagar. E aí você começa a equalizar as suas contas. Aí você começa a entender quais são os dias, semanas, meses que você tem um fluxo de caixa positivo ou negativo e o que você pode fazer para poder resolver isso. Então, por exemplo, quando eu tenho um fluxo de caixa negativo num determinado mês,
o porquê que isso pode ter acontecido, né? Então é importante eu ter essa resposta. E é o fluxo de caixa que me dá essa resposta. Eu comprei demais, eu vendi de menos, e se eu comprei demais, o que é que eu posso fazer para poder ajustar isso nos meses subsequentes, nos meses seguintes? Se eu vendi de menos, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso criar de receita para nos próximos meses eu conseguir vender mais? Meu preço está formado de forma correta? Tudo isso é o que vai compor o seu fluxo de caixa. Então, para você entender de um modo geral, essas 3 dicas e esse resumo final que eu acabei de dar, eles são de fundamental importância para que você tenha resultado. Ok? Então, eu quero que você não esqueça disso. O fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. Esses 3 hacks, fornecedor, gestão de estoque e ciclo de caixa e ciclo financeiro, eles têm que estar muito bem armazenados dentro da sua mente e principalmente muito bem executados. E fora isso, você precisa entender o que é o fluxo de caixa e quais são as consequências desse fluxo de caixa. E com essas consequências, o que é que você vai fazer com elas? Quais são as tomadas de decisão que você vai ter? Então, se eu tenho poucas vendas, eu tenho que buscar formas de vender mais. Ou aumentar meu ticket, ou vender mais para os clientes que eu já tenho. Ou ter mais clientes. Então você tem que buscar fontes de receitas para abastecer o seu fluxo de caixa, ou seja, a entrada de dinheiro, a sua formação de capital de giro. Se eu tenho muito estoque, eu tenho que dar um jeito de vender esse estoque, eu queimar esse estoque para transformar em capital de giro. Se eu tenho prazos muito curtos, eu tenho que esticar mais esses prazos junto aos meus fornecedores. Então tudo isso são situações em que você tem no seu dia a dia, são variáveis que você tem no seu dia a dia e que você precisa ajustar de acordo com o teu modelo, de acordo com a configuração, com o setup do teu negócio, beleza? Então eu espero que você tenha entendido, eu espero que você hoje tenha pego essas informações, anotado no caderninho e coloque na prática, tá? Não esqueça jamais dessas informações que eu acabei de passar para você e eu espero que você tenha êxito.